Olá, eu sou o professor Maico Oliveira, coordenador e professor do curso técnico em segurança do trabalho. Agora eu vou falar sobre avaliação de conteúdo que consta no manual do professor. Eu vou explicar cada item aqui para que não fique nenhuma dúvida, ok? Para que o aluno seja considerado aprovado, ele deverá obter uma média semestral igual ou superior a 6. Então a gente sabe que a nota mínima para aprovação é 6. Mas olha só, quando não se atinge essa média, ele poderá entrar em processo de dependência, de acordo com as diretrizes presentes no regimento escolar, ok? Então aqui nós vamos verificar a P1, ok? A P2, a P3, o trabalho e a recuperação final. Professor, falando aqui da P1, da P2 e da P3 e também da REC final, vamos entender que todo esse sistema de avaliação são por meio de provas dissertativas, ok? Ele não é de múltipla escolha. E cada prova, seja P1, P2, P3 ou recuperação final, ele deverá ter uma nota entre 0 e 10 pontos, ok? Pois bem, então vamos lá. Não vamos esquecer que todo o conteúdo de prova, ele deve ser baseado na apostila. Pegando aqui como exemplo P1, deve-se cobrar o conteúdo das unidades 1 a 8. A P2 deve-se cobrar o conteúdo das unidades 9 a 16. E assim nós contemplamos todas as unidades, ok? A P3 vai na mesma linha. Ela deverá substituir a prova perdida ou a menor nota. Então aqui o aluno ele tem como opção para melhorar a nota dele, ou se realmente ele precisar porque não atingiu a pontuação mínima de aprovação, que é a média 6. As provas que poderão ser substituídas são a P1 ou a P2. Em nenhuma hipótese, fica aqui bem claro, em nenhuma hipótese poderá substituir as duas provas. Deve-se cobrar o conteúdo das unidades 1 a 16. Essa informação é muito importante, ok, para o aluno. O trabalho. O professor deverá passar um trabalho semestral à classe valendo de 0 até 2 pontos, que será acrescentado à média final. A média final do aluno, conforme exemplificado no texto, no final do texto. Aí eu vou explicar para vocês. O critério fica a cargo do professor, conforme descrito no contrato de convivência. Agora, a recuperação final. Ela é composta por uma avaliação dissertativa, como eu falei anteriormente, também valendo de 0 até 10 pontos, ok? Será destinada aos alunos que não atingiram a média de 6 pontos. O conteúdo deve constar no plano de recuperação. Deve-se cobrar o conteúdo das unidades 1 a 16. Aqui é na mesma linha de raciocínio da aplicação da P3. As provas e os planos deverão ser protocolados na secretaria. E aqui observação. No caso do plano de recuperação, vamos aguardar o conselho, porque pode ser também que o aluno seja aprovado pelo conselho, ok? Então, tanto a prova quanto o plano deve ficar sob a sua responsabilidade. Para obtenção da média semestral, o seguinte cálculo deverá ser realizado. Aqui nós temos a fórmula matemática. Isso aqui é importante o professor deixar bem claro para o aluno, né, em sala de aula, para que ninguém fique com dúvida. Como é feito o cálculo, professor? Então nós vamos considerar a soma da P1 duas vezes a soma da nota da P2, porque a P2 lá tem peso 2, ok? Então, a soma da P1 mais a multiplicação da P2 divide-se por 3. E o resultado deve ser multiplicado por 0,8, ou seja, aqui ele vai perder 20% da pontuação, ok? E aí o resultado, com essa multiplicação, vai ser somado à nota do trabalho, que vale de 0 até 2 pontos. E aí você tem a média semestral, ok? Vamos supor aqui, professor, que o aluno ele seja um aluno exemplar. Ele tirou 10 na P1 e 10 na P2. Então, como é que vai ficar o cálculo? Vai ficar 10 mais, nós temos aqui 2 vezes 10, então vai ficar 10 mais 20, que é igual a 30. Dividido por 3, nós teremos então 10. 10 multiplicado por 0,8 é igual a 8, perdeu 20%, lembra? E aí o aluno tirou 2 no trabalho, então vai ficar
com 8 de nota, mais 12 de trabalho, a média final do aluno. Então, somando-se 8 mais 2 pontos do trabalho, ele vai ficar com a média final 10. Então, esse aluno aqui foi aprovado com nota máxima. No caso dos alunos que não atingirem a média 6, os mesmos entrarão em processo de recuperação final, conforme o seguinte cálculo. E aí nós temos agora a fórmula para poder obter a nota de recuperação final. Como é que ela é composta, essa nota? É a média semestral mais a nota da recuperação final dividido por 2. E aí o resultado vai ser a média final. Vamos supor aqui, professor, que o aluno ficou com média 5. Né? Lembrando que ele tem que atingir 6. Acompanha aqui no cursor. Ele ficou com 5. Então, para ele poder atingir a média mínima, ou a nota mínima, 6, nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o aluno ele vai ficar com 5, né? E ele tem que tirar uma nota aqui, somando com a recuperação final dividido por 2, tem que ser no mínimo 6. Então, se ele tem 5 de média, ele então tem que tirar 7. Por que 7? 5 mais 7, o resultado é 12, dividido por 2, a média é 6. Então, para facilitar o entendimento, vamos pensar o seguinte. Então, se ele ficou com 5, você entende o seguinte. Se a nota mínima é 6, então, vou pegar aqui 12, ok? E vou subtrair 5. Então, a nota dele tem que ser 7, no mínimo. 5 mais 7, 12. Qual foi a nota do aluno? Na média, foi 3. Qual nota que ele tem que tirar aqui somando e dividindo por 2, dá no mínimo 6? Então, você vai pegar 12 menos 3, que serão 9. Então, ele tem que tirar 9. 9 mais 3, 12. Dividido por 2, 6. E assim por diante. Então, um cálculo bem simples, ok? Mas lembrando que, uma vez que ele faz a recuperação final, você vai ficar em posse desse plano de recuperação junto com a prova e aguardar o conselho, ok? Então, continuando. As avaliações acima descritas serão obrigatórias. No entanto, o professor é livre para avaliar seu aluno com quantas avaliações julgar necessário. Devido ao curso ser semestral, tanto o resultado da P1 quanto o resultado da P2 pode ser uma composição de notas. Aqui, professor, eu faço uma observação que, caso o professor julgue necessário fazer mais de uma avaliação, converse sempre com o coordenador do curso para que ambos estejam aí, né? Caso o professor julgue necessário fazer mais de uma prova para avaliação, que converse com o coordenador do curso para que ele possa dar um suporte técnico, né? Como está aqui, professor? O professor é livre para avaliar o seu aluno, mas aqui eu deixo uma observação. Converse com o coordenador do curso, explique qual é o perfil da turma, para que possam juntos tomar a melhor decisão, ok? Então, professor, essas são as orientações quanto ao sistema de avaliação, quanto ao sistema de cálculo para aplicação das provas P1, P2, P3, trabalho e recuperação final, ok? Obrigado.